Se você usa um iPhone 17 Pro ou Pro Max normalmente, ativando algumas opções, é possível transformá-lo em um aparelho totalmente diferente. Melhor controle da câmera, comportamento de bateria mais inteligente e filtragem de chamadas que basicamente bloqueia spam. Então, primeiro, uma dica de sobrevivência antes de começarmos. Nas configurações, use a busca. Isso transforma uma caça ao tesouro de 5 minutos em 10 segundos de "estava bem ali". Eu começaria pela maior de todas, aquela que resolve as chamadas de spam, porque diariamente eu recebo ligações do Google dizendo que querem redefinir minha senha. Já recebi algumas ligações da Apple também, estendendo garantia, lixo, tudo isso. E se você ignora números desconhecidos, porque geralmente são só spam, você também pode perder algo importante, porque não estava nos seus contatos, ou aquela pessoa estava nos seus contatos. Essa é a configuração. Então vá em configurações, depois apps, depois telefone, depois tela de chamadas desconhecidas e procure a opção para filtrar a chamada. E peça um motivo quando estiver no seu telefone. Basicamente, responde meio que em seu nome, como um assistente, pergunta quem é e por que está ligando e depois transcreve a resposta para você decidir se quer atender ou não. Se você não vir essa opção, vá em configurações, depois use a busca e procure por chamadas desconhecidas e comece por aí. Sobre as câmeras, é aqui que o iPhone Pro realmente mostra seu lado profissional, mas apenas se você souber onde a Apple escondeu as configurações. Se você fotografa esportes, usa muito o zoom, você sabe como é. Você dá um zoom bem grande e de repente a imagem fica instável. Porque mesmo que sua mão trema só um pouquinho, parece que, fica com aqueles tremores enormes. Na sua tela, aparece uma janelinha de pré-visualização de telefoto quando você dá bastante zoom. Parece meio poluído no começo, mas tem um truque nisso. O segredo é ignorar a visão grande e tremida e compor a foto usando aquela janelinha pequena. Parece uma mudança pequena, mas eu garanto que se você usar isso, vai conseguir fotos muito melhores com o zoom. A inteligência visual é muito mais útil em capturas de tela do que na câmera. A Apple mostra como se você estivesse apontando o celular para o cardápio de um restaurante na vida real. Mas a versão que você realmente vai usar é quando você faz uma captura de tela de algo no seu display e quer obter mais informações sobre aquilo, então faça a captura de tela. Toque em prévia para opções como traduzir o texto, buscar uma imagem, perguntar sobre o que vê e, às vezes, adicionar detalhes ao calendário. Para aproveitar ao máximo a qualidade pelo qual pagou, ative o controle de resolução para alternar para fotos em alta resolução quando necessário. Vá em configurações, formatos da câmera e ative a opção controle de resolução. Os nomes da Apple variam conforme suas configurações, mas você saberá quando encontrar. Quando o app da câmera oferece uma opção clara para modo de alta resolução, geralmente o padrão já basta. Estou tirando fotos rápidas, com minha família sendo caótica em casa, não preciso de arquivos enormes. Mas quando você captura aquele momento perfeito, seja lá o que for para você, e vai recortar depois, você só quer uma boa foto. Ativar o modo de alta resolução mantém os detalhes e evita que a imagem pareça embaçada e sem qualidade ao dar zoom. Se você tem AirPods, na verdade já possui uma ótima melhoria para vídeos quando seu celular está mais distante. Então, conecte seus AirPods, que provavelmente já deveriam estar conectados. Comece a gravar o vídeo. Abra o central de controle e procure uma opção de entrada ou microfone nos controles da câmera. Se estiver lá, mude a entrada para permitir o uso dos seus AirPods. Agora, o microfone fica perto da sua cabeça, melhorando muito o áudio do vídeo. Eu deixo o celular em uma prateleira e torço para dar certo quando tento me gravar. Isso é muito bom e útil para nosso caso, podemos usar em um vídeo. Se não achar a opção de entrada, pode depender do app ou configuração, então não force. Teste primeiro no app de câmera padrão. A frontal também traz funções que muitos não usam por acharem que toda câmera de selfie é igual. Há uma opção de enquadramento que permite mudar o corte e orientações sem girar ou centralizar novamente. É um detalhe pequeno. Quando você está se filmando, isso também é meio libertador. Segure o celular de forma confortável, toque uma vez e o enquadramento muda sem você precisar refazer tudo. É como se você fosse uma equipe de uma pessoa só. Certo, então aqui vai uma dica que não tem tanto a ver com as configurações do seu celular, mas sim com proteger você mesmo. Eu tenho um Flipper Zero se você não sabe o que é isso.
É basicamente uma pequena, digamos, uma espécie de ferramenta de hacking. E mexer com ela me deixou realmente paranoico em relação ao Wi-Fi público. Se você gravar vídeo, essa próxima é absolutamente indispensável, travar o balanço de branco. Se você já assistiu sua gravação e percebeu que a cor muda aleatoriamente no meio do clipe, isso é o balanço de branco automático. Ajustando constantemente as coisas conforme a imagem se move, isso faz com que a gravação pareça meio amadora, mesmo que a filmagem em si esteja boa. Então, para corrigir isso, vá em configurações, câmera, gravar vídeo, role para baixo e ative o travar balanço de branco. Agora, a cor ficará igual durante o clipe. Você ativa essa configuração uma vez e geralmente esquece, mas garanto que vai notar sempre que gravar. Para um recurso que não é de diversão, acho que é perfeito para fotos de família. Fotos espaciais, então abra uma foto na sua biblioteca e procure pelo pequeno ícone de profundidade ou espacial. Toque, aguarde o processamento e depois incline ou mova o celular. Assim, o efeito de paralaxe em camadas faz a foto parecer ter profundidade. Testei em fotos antigas da família e dos cachorros, funcionou perfeitamente. Fica ótimo também como papel de parede da tela de bloqueio. O Center Stage, na minha opinião, é um recurso melhor do que aparenta no FaceTime e em outros apps compatíveis. Ele mantém você enquadrado enquanto se move e pode abrir o quadro se outra pessoa entrar na cena. Ou seja, por exemplo, duas pessoas em uma chamada FaceTime. Eu usei em uma ligação com meus pais e minha filha e as amigas dela estavam passando pela sala. A câmera enquadra as pessoas automaticamente. Para quem faz muitas chamadas de vídeo, isso deixa o celular mais inteligente. Se busca mais recursos sociais e compartilháveis na câmera, a captura dupla é ótima. Permite gravar com as câmeras traseira e frontal simultaneamente para registrar o que está filmando. E sua reação, tudo em uma só tomada, é o momento perfeito, pois acredito que ela é metade da história. Eu estava filmando meu filho arremessando e meio que me observando enquanto fazia isso. Foi um momento legal de pai, com certeza. Voltando à qualidade do vídeo, porque se você comprou o Pro ou o Pro Max, você pode realmente usar a câmera. Vale a pena conhecer o ProRes. Você ativa isso em ajustes, depois em câmera e formatos. Depois de ativado, você pode escolher a gravação em ProRes no aplicativo da câmera. A alta faixa dinâmica é fácil e fica ótima sem esforço extra. O log está disponível para quem deseja graduar imagens depois ou se preocupa com o fluxo de trabalho. Mas fica um grande aviso, o ProRes consome armazenamento como eu nunca vi antes. Você pode contornar isso usando um drive externo via USB-C quando estiver gravando clipes longos, mas saiba que o armazenamento vai acabar muito rápido. Quem grava em RAW depois se pergunta onde foi parar o armazenamento. Se você usa o ProRAW, verifique as configurações do formato ProRAW para usar o espaço de forma mais eficiente se estiver disponível no seu celular. Você mantém a flexibilidade de edição, mas o tamanho dos arquivos não fica tão grande. Se você fotografa muito em RAW, faz diferença. É diferente de curtir a câmera e ficar gerenciando o armazenamento o tempo todo. Há uma configuração tão básica que nem parece valer comentar, mas talvez por isso funcione. Dicas de limpeza da lente. Caso suas fotos já estejam parecendo embaçadas, suaves ou estranhas do nada, às vezes é só porque a lente está manchada. Se seu celular fica muito tempo perto de crianças, cachorros, bolsos ou bolsas, acumula muita sujeira, como fiapos. Ative as dicas de limpeza da lente nas configurações da câmera para que o celular avise se detectar sujeira que afete a qualidade. Além disso, a bateria é essencial, pois nada do que falamos sobre câmera adianta se ela estiver descarregada. Se seu celular sempre chega a 10% de bateria no fim da tarde, parece que ele quer desligar de propósito. Há um modo de energia adaptativo, mais inteligente que o antigo modo economia de energia, que deixava tudo lento. Então vá em ajustes, bateria, modo de energia e certifique-se de que o modo adaptativo está ativado. E a ideia aqui é simples. Ele faz pequenos ajustes com base em como você usa o seu celular, assim você pode aumentar a duração da bateria sem que o aparelho pareça estar travando de repente. É sutil, e acho que recursos de bateria devem ser assim. Se quiser usar esse celular por muito tempo, defina um limite de carga. Essa configuração avançada traz benefícios futuros. Nas opções de carregamento, defina um limite. Recomendo 90%. O celular para de carregar nesse limite, ajudando a saúde da bateria a longo prazo.
Veja uma dica se você usa o modo toque no celular. Toques personalizados. Se você tiver um arquivo de áudio curto, qualquer arquivo de áudio curto, você pode defini-lo como toque, sem precisar procurar o iTunes no computador. Nos arquivos, ache seu clipe, toque em compartilhar e busque a opção de toque. Se não aparecer essa opção, o clipe pode estar longo demais ou o formato é incompatível. Corte um pouco e tente de novo. Então, seu celular tem um botão de ação. Torne-o útil. As configurações padrão são boas, mas o verdadeiro truque, na minha opinião, está no Mapas. Isso é algo que você realmente usa todo dia. Então, para mim, abrir a central de controle é um uso prático, porque alcançar o canto superior em um celular grande parece um teste de flexibilidade do polegar. Crie um atalho para exibir a central de controle e vincule-o ao botão de ação nas configurações. Assim, um toque atrás imediatamente, o que é bem útil. Esse botão permite atribuir qualquer atalho, facilitando o acesso rápido a funções usadas com frequência. Gostaria que a Apple permitisse pressionar 2 vezes, pressionar e segurar, ou abrir diferentes funções, mas do jeito que está já ajuda. Então, a personalização da tela de bloqueio pode ser mais do que só estética também. Se você usar o Always On Display, ajustar o relógio torna o celular, na minha opinião, mais útil. Para isso, pressione e segure a tela de bloqueio, toque em personalizar e ajuste o tamanho do relógio. Fica mais fácil de ver. Deixei grande o bastante para ler do outro lado do estúdio sem pegar o celular. Não é chamativo, é só prático, que é meio que o tema aqui. Mas um aviso: se você tiver widgets abaixo do horário, não vai poder usá-los. Se aumentar a fonte para avaliar, precisará abrir mão do controle da câmera por um tempo. Eu não uso muito, mas se gosta da ideia e sente que ela faz demais por você, pode simplificar para funcionar como quiser. Então, em configurações, câmera e depois controle da câmera, procure por opções de personalização e desative os ajustes que você nunca usa. Se quiser um controle rápido de zoom, use apenas para isso. Aproveite e confira as configurações de controle da câmera e acessibilidade. Você ativa isso sem querer ou prefere que fique mais firme e menos sensível? Depois que você ajusta, isso para. Eu não sei. Fica complicado e depois vira mais uma ferramenta. Eu não uso, mas se você usa, há algumas opções. Se você sente dor de cabeça ou cansaço nos olhos à noite no celular, existe uma configuração chamada suavização de pulso de exibição em acessibilidade, exibição e tamanho do texto. Não sei por que está lá. Isso é o escurecimento OLED, que pode incomodar em brilho baixo. Esta configuração altera o comportamento da tela para reduzir a pulsação. Não é milagroso para todos, mas se seus olhos cansam ao rolar a tela na cama, vale tentar. Outra dica é ajustar a velocidade do toque tátil, que deixa o celular mais rápido. Vá em ajustes novamente, acessibilidade, toque, depois toque tátil e mude para rápido. Agora, pressionar e segurar ativa mais rápido e os menus, na minha opinião, ficam mais responsivos. O celular também não terá aquela pausa ao apertar algo. Os estilos fotográficos também são muito mais úteis se você os tratar como uma ferramenta de edição e não como um compromisso. Antes de tirar a foto, a maioria das pessoas nunca mexe neles porque não quer adivinhar na hora como vai querer a foto. Você não precisa fazer isso, basta tirar a foto e ajustar o estilo depois no app de fotos. Subtons melhoram os tons de pele sem deixar a aparência estranha. A opção de clima muda o visual sem transformar a foto numa bagunça de filtros. Se você quiser manter as coisas sutis, as dicas de teclado vêm a seguir. E essas são as que eu acho que fazem você se sentir como se de repente tivesse ficado mais rápido usando o seu celular. Alguns de vocês provavelmente já conhecem algumas dessas dicas, mas você pode pressionar e segurar o Shift e deslizar até uma única letra para colocar em maiúscula sem precisar alternar nada. Segure a tecla numérica e deslize até o número desejado sem trocar de teclado. O melhor de tudo é transformar o teclado em trackpad. Uso isso há anos e me surpreende que muitos ainda não saibam. Mas se você pressionar e segurar a barra de espaço, pode mover o cursor como se fosse um mouse. Então, se for você, seus filhos ou alguém da sua família que sente enjoo no carro, vale a pena conhecer o recurso de dicas de movimento do veículo. Na minha família de 5, 3 enjoam no carro. Isso é importante. Então, novamente, em acessibilidade e em movimento, ative essa opção e coloque em automático. E isso vai adicionar indicadores sutis de movimento nas bordas da tela.
Acho que isso dá ao cérebro um ponto de referência ao olhar o celular em um veículo em movimento. Testei isso com minha filha no carro. Ela normalmente enjoa rápido ao olhar a tela, mas isso a ajudou a aguentar bem mais tempo. O principal é não dar a tela para eles. Mas se você enjoa no carro, tente. Enquanto expiro, essa foi uma lista. Experimente 5 delas hoje. Você deve sentir a diferença até à noite. Se você tiver alguma dica confiável que eu não citei, comente. Farei um vídeo atualizado sobre isso, um para o iPhone Air e outro para o iPhone 17. Muitas dicas estão chegando e várias funcionam nesses celulares também. Espero que isso turbine o seu celular, pois me ajudou a aproveitar muito mais o meu.